fala sobre a atitude do homem na realidade, né? O homem ele é modulado por 7 faculdades humanas, né? As 7 faculdades é a forma como o homem vai se interagir com a realidade, digamos assim. As 7 faculdades da alma. Aristóteles falava isso, São Tomás de Aquino falava isso, enfim. Então a galera comentando sobre isso. E essa é a estrutura mesma do homem na nossa realidade. De uma forma bem simplista, assim, digamos assim. Eu adoro essa explicação do Jorge. Pode explicar, Jorge. Take your time, sabe? É muito boa. Muito fã. Eu sou fã do Jorge. É mais ou menos assim. Você imagina como se o ser humano fosse uma espécie de carruagem. Uhum. E essa carruagem ela é puxada por 7 cavalos, né? Esses 7 cavalos são exatamente a forma como a gente vai modular a realidade. O cavalo central, né? O cavalo do centro, que é o que puxa mesmo a carruagem, que é o que vai ditar o movimento, a gente chama de vontade. É o que proporciona o ser humano a tomar as atitudes que ele tem que tomar. Do lado dele tem 2 cavalos, um da direita e um da esquerda. O da direita a gente chama de apetite irascível, ou desejo irascível, né? A vontade daquelas coisas difíceis ao homem. Ser justo, ser fiel, né? Ser honrado, ser corajoso, essas coisas árduas. Estudar, ralar, malhar, treinar, sabe? Essas coisas que requerem um esforço humano. Mas que preenchem a alma, né? Exato. Do lado esquerdo, a gente chama de apetite concupiscente. Ou seja, o desejo concupiscente é o desejo daquelas coisas que são prazerosas, boas. Uma cama macia, água quente, sexo fácil, uma comida gostosa, sabe? Um bom uísque, um bom charuto. Essas coisas são gostosas, são apetitosas. É assim. Depois, ainda do lado esquerdo, né? Ainda do lado esquerdo, a gente tem 2 faculdades que a gente chama de senso comum e razão. O senso comum é mais ou menos assim. O mundo entra através da gente, através dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão e audição. E esses 5 sentidos, eles são unificados num só. Por exemplo, o uísque, você não fica pensando no cheiro, na cor, no gosto. É tudo de uma vez só dentro de você. Esse tudo de uma vez a gente chama de senso comum. E a razão é o que pega esse senso comum e organiza na sua cabeça em o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é gostoso, o que não é gostoso, o que é salgado, o que é doce. Mais ou menos isso. Essas 2 coisas juntas a gente chama de imaginário. E do lado de lá, do lado direito, né? Os últimos 2 cavalos do lado direito, nós chamamos de intelecto ativo e passivo. E essas 2 intelectos juntos a gente chama de inteligência. Então você imagina uma carruagem puxada por 7 cavalos, né? Esse cavalo do centro, ele é puxado pelos 2 desejos. Se o cavalo que predomina são os desejos concupiscentes, se eu alimento ele como se ele ficasse um cavalo parrudo e musculoso, ou seja, tudo na minha vida é prazer. Quando eu tiver que tomar uma decisão... exato, ele tá anabolizado, sabe? Quando eu tiver que tomar uma decisão, na realidade, eu vou escolher pelo meu imaginário. E do lado de cá, quando eu alimento muito o meu irascível, né? Ou seja, eu sou um cara que se esforça pra fazer aquilo que não é gostoso, né? Mas aquilo que é árduo, complicado, difícil, se eu tô o tempo todo assim... Quando eu preciso tomar uma decisão, eu acesso às minhas inteligências. Esse que é o grande problema. Porque, olha o seguinte, nós vivemos numa geração altamente prazerosa. Né? A gente, hoje, um homem de classe média, ele tem mais prazer do que um rei do século XV tinha. Sim. Você tem noção? Então, quer dizer que o nosso concupiscente é um cavalo anabolizado, né? E quando a gente tem que tomar decisões meio que impulsivas, a gente não vai acessar a nossa inteligência, a gente vai acessar nosso imaginário. E o nosso imaginário é isso que você estava descrevendo agora. Exato. Nosso imaginário é as músicas que a gente escuta, os filmes que a gente assiste, as fotos que a gente vê, as reportagens que a gente lê. Esse é o nosso imaginário. Então, assim, fica muito fácil. Tem uma frase que eu escuto muito quando acontece uma traição, né? Da parte do traidor. Ele fala, doutor, eu não sei porque que eu fiz isso, foi burrice. Mas é que foi mesmo. Sim, ele não acessou a inteligência dele para tomar aquela atitude, sabe? Isso que você tá falando é muito incrível, porque eu já comecei a correlacionar com outro assunto, que é a respeito também da pornografia, né? Que tem tudo a ver também com esse lance do imaginário. É esse cavalo aí. Porque, cara, hoje em dia é muito mais fácil você acessar, é com um clique, você tá na palma da tua mão ali, você acessa milhões de mulheres ali o tempo todo, com diversas posições, uns malabarismos bizarros, e às vezes as pessoas que olham para aquilo lá direto, né, que constroem um imaginário em cima daquilo... Né? Principalmente os jovens que já caem na pornografia antes até de ter a sua primeira vez, acha que o sexo, você tem que jogar a mulher pro alto e dar pirueta, porra, pra poder, sabe... Você sabe qual que é a média de idade hoje do primeiro acesso à pornorgrafia? 5 anos de idade. Puta. 5? Eu tinha ouvido 8, eu já tinha achado estapafúrdio. 5 anos. É a média do primeiro acesso à pornografia. É aquele o celular do tio, vem o vídeo do WhatsApp. Assiste aí esse videozinho aí enquanto a gente tá aqui almoçando pra você não incomodar. Aí você deixa a criança com o celular, chega uma mensagem lá no grupo, lá ele abre e começa a assistir. É assim que começa.
5 anos de idade. E aí entra exatamente nisso daí. Hoje, se eu tivesse que falar qual que é o principal motivo para o aumento vertiginoso nas traições matrimoniais hoje, o principal, disparadamente, é a pornografia. Disparadamente. Sem dúvida alguma que é a pornografia. Porque a pornografia, ela funciona como uma espécie de droga. Então, assim, você começa assistindo alguma coisa ali, né? O cara começa com uma mulher pelada ali aos 8, 9, 10 anos de idade. Daqui a pouco ele começa a assistir vídeos. Daqui a pouco ele costuma assistir vídeos mais complexos, mais trash. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É porque vai crescendo. Bizarrices. Já Exato. não sustenta só o sexo casual ali. Aí o cara tem que estar vestido de não sei o quê, a mulher tem que estar vestida de cachorro, tem que ter um anão, entendeu? Exatamente isso. Ele tem um pico de dopamina e a dopamina tem um negócio interessante. Quanto mais rápido ela sobe... do anão. Assim. Do anão, ela achou o máximo Aleatório. Ele tem um pico de dopamina e quando a dopamina cai, ela gera uma sensação de depressão. E essa sensação de depressão, ela precisa ser suprida de alguma maneira. Ele vai e usa de novo. É o mesmo processo da droga. É o mesmíssimo processo do uso de drogas ilícitas. Né? O mesmíssimo processo. Então ele começa a consumir cada vez mais. Só que chega um ponto em que ele não consegue mais sustentar aquilo só no virtual. Isso é típico do ser humano. Como eu disse, o ser humano ele é um ente narrativo. Então ele tem que trazer isso para a realidade de alguma maneira. É onde os maridos começam a procurar chat, começam a trocar ideia com profissionais do sexo, sabe assim? Começa esse tipo de coisa. É nessa fase onde ele começa a procurar prostitutas, né? Começa a flertar com outras mulheres do trabalho, né? Ou as mulheres começam a flertar com outros homens do trabalho dela e tudo mais. Começa no trabalho? Só pra... É o mais comum. É o mais comum. O mais comum começa no trabalho. 90% é no trabalho. Pois é. No trabalho e no digital. Tem tanta coisa que me passou na cabeça aqui agora, tantas perguntas que eu quero fazer, mas vou tentar formular. Então, a pessoa se entope de pornografia, tá muito fácil. Você falou que é a principal causa da traição. Sim. Aí ela, vou pegar o caso de um homem, ou até o caso de uma mulher. Um chega pro outro, pô, é só um homem, né? É só uma mulher, assim. Não vai fazer aquele malabarismo, aquela coisa toda. Mesmo porque aquilo de confortável não tem nada. Aquilo não deve ser nem bom, sabe? Sim. Mas enfim. Você chegou, olhou pro seu parceiro. E ele é só uma pessoa, sabe? Que provavelmente tem uma barriguinha de chope ali, não tá sarado, não é uma coisa assim, né? Performática e tudo mais. E aí aquilo fica sem graça. Tô tentando pensar dentro desse raciocínio que você tá falando. Sim. E aquilo não serve mais. Né? E a pessoa vai procurar fora. Só que ela procura fora e ela também não acha isso fora, que é a grande questão. Então, essa pessoa não tem como essa pessoa ser feliz, né, Jorge? Não tem. Isso aqui é uma coisa interessante. Você falou sobre essa questão da felicidade. Só antes de eu falar isso, deixa eu fazer só um comentário. Isso aí que você falou que a pessoa não acha. Por que hoje em dia, né, se você pegar um jovem aí de 18 anos de idade, tá acostumado à vida cotidiana do brasileiro médio. Você entrega um bom vinho pra ele, por exemplo, né, ele vai pegar aquele vinho, ele vai experimentar o vinho, ele vai achar ruim. Você fala, cara, mas caramba, é um vinho de 18 anos, né? Um negócio vinho, envelhecido, né? No odre, não sei o quê. Fala, cara, é ruim esse negócio. Você dá um bom uísque pra ele vai provar, vai achar a coisa mais esquisita do mundo. Por quê? Porque ele tá acostumado a tomar Coca-Cola todos os dias, né? E o excesso de sabores ali é óbvio que vai inibir ele de poder aproveitar o que verdadeiramente aquilo tem pra entregar um sabor lento, sabe? Quando você toma um bom vinho, aquilo vai, de alguma maneira, né? Ele vai sedimentando nas suas papilas gustativas, você vai aproveitando ele ao longo da noite. Ele é todo um ritual, né? Quando você vai fumar um charuto, tem todo um ritual, tem toda uma coisa ali, né? A pornografia, ela é exatamente a Coca-Cola das bebidas, sabe? Porque ela não é aquele sexo que você... É um prazer rápido, né? Isso, exatamente. É extremamente rápido. Fala, cara, eu não tenho tempo pra ficar cortejando minha esposa. Aí fica 2 horas de preliminar, aí vai pra relação... Pega no videozinho ali, bate uma rapidão. 5 minutos, vai ali no banheiro, pronto, resolveu o problema, tô de boa, sabe? É isso. Só que tem um pequeno detalhe. Lembra quando eu falei dos 7 cavalos? Olha que doido isso. Esses 2 apetites, esses 2 desejos, quando eles são satisfeitos, eles entregam sensações diferentes. O desejo concupiscente, quando ele é satisfeito, ele entrega uma sensação eufórica, ou seja, um excesso de dopamina. Uma sensação eufórica, só que dura muito pouco, que é o que a gente chama vulgarmente de prazer. Né? Quando você toma um bom uísque, quando você come uma comida gostosa, eu tô com muita vontade de comer um petit gâteau. E tu vai lá e come aquele petit gâteau, você tá fissurado no doce, você sente uma sensação de prazer imediato. Só que aquilo não perdura, sabe? 1 hora depois, você nem lembra daquela sensação mais. Aquilo literalmente apaga dentro de você. Você entende? Aquilo não perdura. Diferente do irascível. Todas as vezes que a gente consegue satisfazer o desejo irascível, ele não gera uma sensação eufórica. Ele gera uma sensação assim, é gostosinho, sabe? É uma coisa mais serena, só que dura muito tempo. Isso é o que a gente chama de felicidade. Esse é o grande problema. A gente confunde essas duas coisas, acha que prazer e felicidade é a mesma coisa, e não é.